O dia está chegando ao fim e eu me coloco do seu lado. Eu sou o bispo Gilberto Gomes, professor e capelão do Reino dos Céus. E todos os dias, no final do dia, a gente para um pouquinho para refletir sobre o dia que acabou, está acabando agora, e sobre o dia que vai começar. E essa reflexão, ela é extremamente importante porque você observa onde está errando e o que você acertou, para não repetir os mesmos erros no outro dia e poder repetir o que acertou, aperfeiçoar para no outro dia você fazer melhor. Sabe aquela palavra que você não deveria ter falado? Sabe aquilo que você deveria ter feito e não fez? Existe uma doença nos dias de hoje chamada procrastinação, que é quando a pessoa ela enxerga o que precisa fazer, mas ela não faz, porque ela deixa para depois. Isto é um mal terrível, porque a procrastinação ela tem como combustível um sentimento de que algo ruim aconteça ou que não vai dar certo. Ou simplesmente aquele sentimento vazio, onde a pessoa ela não consegue observar as consequências daquela demora em fazer o que tem que fazer. Analisando dentro de um estudo que eu estava dando agora mesmo, e que eu pude observar numa palavra do nosso apóstolo, é sobre a ação de José do Egito. José, o governador do Egito. Ele, quando começou a sua jornada rumo ao governo do Egito, ele começou de maneira desastrosa, porque a família estava contra ele, os irmãos contra ele. O jogaram no buraco, o venderam como escravo, e ele tinha todas as razões do mundo para se isolar na vida e ficar amargurado, relembrando do passado, relembrando das tristezas, relembrando o que fizeram com ele. Fizeram mal comigo, me venderam. E mesmo assim, mediante tudo isso que muita gente faria, e você pode falar, isso é normal fazer isso. Não, não é normal não. Porque o normal é agir com a visão certa que Deus nos deu e a visão que ele recebeu, José recebeu do pai dele, Jacó, Israel. A visão de um Deus que abençoou a Abraão, que abençoou a Isaac e abençoou a Jacó. Esse Deus era vivo. O mesmo Deus que deu a ele um sonho de que a lua, as estrelas, o sol se curvariam diante dele. Ou seja, todos aqueles que da família dele que um dia não acreditaram nele, um dia estariam debaixo do governo dele. E os feixes de trigo dos irmãos um dia se curvariam diante dele. Ou seja, os irmãos um dia iam se curvar diante dele. E ele sabia que isso ia acontecer, porque Deus havia mostrado para ele. Ele creu na promessa. E quando você crê numa promessa, você age não de acordo com o sentimento está falando para você. Como eu disse, ele podia estar amargurado, decepcionado, mas não. Ele trabalhava com esmero, com a crença. O olhar de José era diferente. A crença, porque mesmo diante da luta, ele olhava e encarava a vida como se fosse o seguinte: Deus não vai me deixar assim. Mesmo quando ele foi acusado injustamente e levado à prisão, Deus não vai me deixar assim. O meu Deus é vivo. Ele manteve acesa a visão forte, como o nosso apóstolo diz, a visão de águia. Ele acreditou onde ninguém acreditou, porque qualquer um na posição dele iria desacreditar, e se recebesse uma tarefa para fazer, não ia fazer com amor, não ia fazer com empenho. Mas tudo que ele colocava a mão dava certo. Tudo que ele colocava a mão virava ouro, porque ele fazia com amor, com empenho, com determinação e com fé. Entende o que eu estou falando agora? Entende que você hoje precisa encarar a vida de uma maneira diferente,
não pelas amarguras que fizeram você passar, pelas traições que você sofreu, pelas decepções, pelas perdas, pelos erros que você cometeu. Sim, cometeu os erros, agora vamos procurar mudar? Vamos procurar agir de uma maneira diferente para que Deus Todo-Poderoso possa agir em sua vida? É você que vai determinar isso. Porque foi isso que levou José ao trono de governador, ao governo de todo o Egito e à salvação da família dele. Essa mesma visão fez ele perdoar sua família. Porque quando você só olha para frente, você esquece o que passou. Quando você tem o amor de Deus tomando conta de você, o amor apaga todos os defeitos. Viva esse amor olhando para frente. Viva esse amor olhando para o que Deus vai fazer na sua vida e não para o que aconteceu no ano passado. E deixe o Espírito de Deus trabalhar em você. Como as mulheres que estão se preparando agora para a dança profética. Alguns estão falando, mas elas vão dançar, vão apresentar? Vão. Mas há um mistério aí. Sabe o que é uma dança profética? É quando uma pessoa, ela entrega o seu corpo numa dança, numa alegria, numa sintonia, numa vibração. Eu vi recentemente um estudo feito como as vibrações elas afetam as moléculas. Vibrações, sons. E aí, à medida que as vibrações sobre uma mesa de madeira, elas estavam mudando, a forma que a poeira que ia saltando por causa da vibração do som, ela ia mudando, ia criando formas, e a cada vibração as formas eram diferentes. Por isso que você tem que tomar cuidado, inclusive, quando você fica lamentando, a vibração da lamentação, a vibração da reclamação, a vibração da murmuração, a vibração de palavrões. Sabe essas músicas que só fazem a pessoa para baixo? Elas vão te levar a um pensamento destrutivo. Olhe para frente. Comece a agir. E comece a falar isso para você mesmo. Comece a profetizar as bênçãos na sua vida. Assim como eu estou vendo vários grupos de Marias e Miriams se preparando para ir ao Monte Manaim, com essa alegria de poder apresentar. Elas estão criando um campo vibracional ao seu redor e ao redor da sua família, de que elas estão vivas, fortes. E não vai ser surpresa para mim se uma Miriam, uma Maria for lá doente e for curada. Porque a vibração da sua alegria, ela traz a força. A alegria do Senhor, a nossa força é. O conhecimento faz toda a diferença. Vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que a vibração dessa alegria e dessa fé que nós temos, de podermos nos preparar para fazer o melhor para Ti, meu Deus, possa tomar conta de nós a tal ponto que possamos avançar dia a dia, deixando o passado para trás, o sofrimento para trás e avançando para o novo, porque nós somos capazes, porque essa capacidade o Senhor nos dá. Abençoa esta pessoa para que ela possa, a partir de agora, pensar no que fala, pensar no que ouve, pensar naquilo que está escutando, e deixar as vibrações positivas da fé tomarem conta de sua vida. Eu abençoo a cada um e agradeço por este momento juntos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Quarta-feira tem um estudo no santuário e vamos falar sobre as visões de águia. Está muito forte. Enquanto ainda não chega nas mãos de todos o livro Mentes Negativas Anulam a Fé, que a gente vai estudar profundamente, vamos nos preparar nas visões de águias do livro Para Quem Não Desistiu de Viver. Olha, a gente trabalhou os capítulos, mas não aprofundou tanto nas visões de águia. Vamos pegar cada visão de águia que está lá no capítulo. Sabe quando você abre o capítulo do livro e vê uma águiazinha lá? E se você não tem o livro Para Quem Não Desistiu de Viver, entre em contato comigo nos comentários, entre em contato comigo pelo WhatsApp e vamos providenciar esse livro para você. Eu não sei qual santuário ainda tem, mas vamos dar um jeito de você receber. E você que ainda não recebeu o livro Mentes Negativas Anulam a Fé, vá até o santuário, com certeza já está chegando no seu santuário para você poder receber. Que Deus lhe abençoe
Forte abraço. Paz e luz. Jesus bateu a porta na cara do inimigo. Ele foi embora e Jesus ficou comigo. Jesus está aqui pra me fazer feliz. Os meus vizinhos sabem que ele não entra aqui. Não entra aqui, não entra não. Na minha casa tem um anjo no portão. Não entra aqui nenhuma força do mal. Na minha casa tem a luz do castiçal. Luz do castiçal que resplandeceu no Monte Manaim. O poder de Deus. Luz do castiçal que cega o inimigo. Ele não me vê porque essa luz está comigo. Ele não me vê, ele não me vê. Ele olha para mim e não consegue me enxergar. Ele não me vê, ele não me vê. Ele fica cego e começa a desabar. Desaba mesmo. Cai por terra em nome de Jesus. Jesus bateu a porta na cara do inimigo. Ele foi embora e Jesus ficou comigo. Jesus está aqui pra me fazer feliz. Os meus vizinhos sabem que ele não entra aqui. Não entra aqui, não entra não. Na minha casa tem um anjo no portão. Não entra aqui nenhuma força do mal. Na minha casa tem a luz do castiçal. Luz do castiçal que resplandeceu no Monte Manaim. O poder de Deus. Luz do castiçal que cega o inimigo. Ele não me vê porque essa luz está comigo. Ele não me vê, ele não me vê. Ele olha para mim e não consegue me enxergar. Ele não me vê, ele não me vê. Ele fica cego e começa a desabar.